A todos vocês, muito bom dia. A Polícia Civil prende mulher por prostituir as filhas e adolescentes em Manaus. Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente DEPCA prendeu, na quinta-feira, uma mulher de 38 anos por explorar sexualmente suas filhas, adolescentes de 14 e 15 anos. As investigações revelaram que a mãe submetia as filhas à prostituição desde os 12 anos. Agora você acompanha a coletiva de imprensa com a palavra delegado Bruno Fraga. A agressões físicas, quando não concordavam em fazer os programas sexuais, tudo isso vai continuar sendo apurado pela DEPCA. Nós vamos chegar até a clientela que era utilizada para agredir essas meninas, né, violentamente, considerando a tenra idade das adolescentes, e todo o trabalho vai ser explicado pela doutora Juliana agora aos senhores e senhoras. Bom dia a todos. Essa situação chegou como um pedido de socorro das adolescentes. Conosco na DEPCA, no dia 12 e dia 13, primeiro veio uma adolescente, depois outra, acompanhada de uma tia paterna, onde as adolescentes se refugiaram. Diante da notícia crime, iniciamos o protocolo relacionado a crime, a vítimas de violência sexual. Elas foram submetidas ao depoimento especial. E no depoimento especial, o relato ficou muito assustador, de que essas adolescentes eram exploradas sexualmente, favorecidas à prostituição desde seus 12 anos de idade. E o que mais chamou a atenção é que hoje elas já têm 14 e 15 anos, é que já havia uma irmã mais velha, de 21 anos, que desde os 12 anos também passou pela mesma situação e hoje continua numa situação de prostituição já em área de garimpo. Mas havia sob a responsabilidade dessa genitora duas crianças do sexo feminino, dentre elas uma de 7 e uma de 8 anos de idade, propensas novas vítimas dessa genitora, então, que estava sob a autoridade dessa genitora e que já teria clientela prometida a essas duas crianças que moravam com ela. Então, favorecendo-se, utilizando-se de sua autoridade, essa genitora obrigava essas duas filhas a fazerem programas sexuais e ficava com o dinheiro. E mais ainda, quando elas resistiam, elas eram agredidas fisicamente, chegaram a ser agredidas um dia inteiro, segundo elas. Então, diante de todas essas informações e para cessar a continuidade delitiva dessa autora, representamos pela prisão preventiva que foi deferida pelo plantão criminal, e ontem a equipe da DEPCA logrou êxito na prisão dessa autora de 38 anos de idade, que foi encaminhada à audiência de custódia e seguiu para o sistema carcerário. Sim, nós já temos alguns suspeitos, mas a investigação desse caso, continua, a investigação ela continua, e nós já temos alguns nomes em que a gente precisa continuar a investigação e não pode revelar maiores detalhes para que a gente não prejudique as investigações. Sim, era entregue para a autora. As duas vítimas do procedimento são uma adolescente de 14 e uma de 15. Não ficou configurado que as duas crianças já seriam submetidas à prostituição. Na verdade, elas eram duas propensas novas vítimas. Porém, esse dinheiro todo era entregue à mãe e ela é dependente química. Então, segundo as suas filhas, ela alimentava o seu vício, favorecendo essas vítimas à prostituição. Elas disseram que, na verdade, elas eram agredidas não só fisicamente,
mas também eram agredidas verbalmente. Havia muita violência psicológica, muita pressão psicológica, muita agressão física. Isso, inclusive, foi confirmado pela tia paterna, que foi ouvida na delegacia. Então, outros relatos, outras narrativas que consolidaram o depoimento da vítima. Óbvio que a gente precisa colocar o tanto de validade que tem o depoimento dessas duas adolescentes que foram uníssonas. O depoimento delas foi muito condizente, com riqueza de detalhes, e elas não tinham por que trazer isso à baila, senão por muito medo, senão por não suportar mais a condição em que viviam. Delegada, são 3 filhas, uma maior de idade, 21 anos, que inclusive a senhora falou que agora, né, foi se prostituir em garimpo. Ela já tinha antes tentado denunciar a mãe, ou nunca denunciou? Ela vive, essa de 21 anos, ontem a gente conseguiu reduzir a termo as declarações dela, ela vive ainda sob uma intensa dependência emocional da mãe, de medo, de, às vezes, um apreço e um respeito. Então, ela continua ainda naquela dependência, ela não conseguiu. Então, ela nunca chegou, segundo ela, a relatar a nenhum órgão de proteção acerca dessa situação. E elas, pelo que a gente entende, ela, especialmente essa de 21, encara com muita naturalidade, mas justo uma sequela emocional de tudo que ela tem vivido, e chama o que ela chama de corre. Ela chama todos esses programas sexuais, que é natural, que as irmãs faziam, os corres, ela chama assim, ela denomina assim os programas sexuais, e ela encara com muita naturalidade tudo isso, porque viveu nesse ambiente de violência há muito tempo. Agora, doutora, só pra gente entender, aqui residia com ela, são 4 crianças, as de 14 e de 15 são filhas, e as menores não eram filhas, São não. filhas. São filhas São também. filhas. As 4 são filhas. São 5. São 5 mais um do sexo masculino, mas a gente só te relata... Isso. Residia com ela. O genitor era o mesmo das 5, não? Não, são genitores diferentes. Delegada, as filhas, as menores de idade, as de 8, as crianças, né? As de 8 a de 7, né? Ela pretendia colocar também na exploração sexual, ela olhava isso como uma espécie de negócio para lucrar? Sim, isso ficou muito bem configurado no depoimento especial, que inclusive foi depoimento especial que as duas adolescentes foram submetidas à delegacia como parte do protocolo, e elas relataram exatamente isso, que as duas seriam submetidas e que já havia gente interessada em comprá-las, elas só estariam aguardando um pouco mais de idade, porque uma tem 8, outra tem 7 anos. Então, mas todas elas, uma de 21, uma de 14, uma de 15, uma de 8, uma de 7. Foi possível mensurar nas investigações o valor que ela disponibilizava as suas próprias filhas? Muito variáveis, a depender da clientela. Isso a gente teve o cuidado de perguntar também. Por vezes chegava a R$200, mas às vezes era 20, a depender do dia em que a mãe tinha a oferecer qual cliente. O cliente eram dezenas. Segundo ela, o que mais chamou a atenção da gente também, da equipe de investigação, é que essas adolescentes, as duas nos relataram que eram submetidas a esses programas sexuais sem proteção. Então, o risco que essas adolescentes também correram foi que nos deixou muito preocupados em cessar esse delito, essa continuidade delitiva por parte dessa autora. A gente vai finalizar agora a seletiva, tá? O que acontece agora com essas crianças? Foram para algum local específico? Estão com parentes? Não, a gente teve o cuidado de encaminhar toda essa situação aos órgãos de proteção e, no caso, ao Conselho Tutelar da área, e elas já estão em poder de família extensa. A gente acompanhou aqui a doutora Juliana Tuma falando sobre essa ação policial. Gente, a nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, DEPCA, prenderam na quinta-feira, dia 20/6, uma mulher de 38 anos por explorar sexualmente de suas adolescentes, na verdade, suas filhas adolescentes, uma de 15 e outra de 14 anos. As investigações revelaram que a mãe submetia as filhas à prostituição. Ela submetia as filhas à prostituição desde os 12 anos de idade, constantemente mediante ameaças, inclusive também agressão física. Ainda há pouco a doutora
Juliana Tuma falou que uma dessas agressões chegou a durar exatamente o dia todo. O dia todo essas crianças ficaram apanhando tudo porque a mãe queria que ela fizesse ali o programa sexual, né? Realmente, mamãe que era para proteger as filhas, mas muito pelo contrário. Ela fazia exatamente essa barbaridade com as filhas. Uma de 14 e outra de 15 anos de idade. Um detalhe, essa mulher tem 38 anos, a partir de agora vai ficar à disposição da justiça. Não é para menos, porque trata-se de exploração. Isso é crime, né? Ainda há pouco a doutora Juliana Tuma, em coletiva de imprensa, relatou para a gente sobre essa situação. Muito revoltante que aconteceu exatamente com essas adolescentes, uma de 14 e uma de 15 anos. Tudo começou aos 12 anos de idade. Elas não aguentavam mais exatamente ser abusadas sexualmente de marmanjos, né? Que inclusive se a polícia encontrar, eles vão ser presos também. É difícil encontrar, né? Muito difícil. Conforme a delegada Juliana Tuma, titular da DEPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, a ação criminosa veio em tona aos 12 anos de idade. E assim a gente finaliza essa transmissão, agradecendo a sua audiência, a sua preferência. Muito obrigado. As imagens foram de Tasso Pierre, reportagem foi de Denivaldo Oliveira para o portal e TV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.